Rapaziada, acabou de sair a convocação aqui e não, nem Alex Telles, nem Danilo e, na minha opinião, injustíssima não convocação também do Vitinho, né? Nenhum deles está na convocação do Ancelotti, mas uma surpresa aí, na minha opinião, surpresa porque não vinha sendo convocado, mas que é justíssima a convocação, é do nosso querido LH, o Luiz Henrique voltou a ser convocado, LH do Zenit, né? Que tá aí com propostas aí, não chegou aí para o Al Nassr, né? Ainda tem tempo para isso acontecer, pode ser que não role agora, mas futuramente pode ser que aconteça. E lembrando que o Botafogo tem ainda uma parcelinha dos direitos do Luiz Henrique. Se ele for revendido pelo Zenit para algum outro clube, o Botafogo ganha um bom dinheiro com isso. Então, convocação do Luiz Henrique afeta sim o Botafogo, que pode vir a valorizar e vendê-lo futuramente, aí pode valorizar e causar um interesse europeu ou até da Arábia mesmo pelo jogador, e isso aí trazer dinheiro pro Fogão, tá? Além disso, falaremos aqui de Cris Ramos ainda, falaremos de Botafogo Juventude e Botafogo e Vasco, que vem o próximo jogo essa semana, Copa do Brasil, quarta-feira, em São Januário, teremos o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo, que tem Globo Esporte, tem Redação Sport TV, tem aí também Papo de Craque, tem a Fernandinha Maia, muita coisa pra vocês. Vamos reagir a esse conteúdo agora, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Se puder, hype o vídeo, ajuda muito o canal. Vambora, depois a gente volta. Mas eu começo falando de Botafogo, que virou contra o Juventude, acabou com um jejum bem longo de vitórias lá em Caxias do Sul. Gols dele, que vence, vence e vence. É uma besta enjaulada. Cristiano Ronaldo no Botafogo? Ah, bom. A vista cansada já estava me enganando, rapaz. As semelhanças são gritantes. Começando pelo óbvio. Christopher Ramos de la Flor. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Os dois são CR. Reparou? Ambos já tiveram uma relação com o Botafogo em algum momento da carreira. São destros. Nasceram no mesmo continente. São até do mesmo signo. Jogaram a maior parte da carreira na Espanha e falam português com sotaque. Agora falo um pouco portunhol. Tá bonitinho, hein? Só não vê quem não quer. Parte da torcida tá te chamando de CR9. O que você acha dessa alcunha? Bueno, A torcida sabe que me dedico a trabalhar. Sempre grato pelo apoio que nos dão. É o CR9 do Fogão. Sim! Antes do Cris estrear, o Botafogo não teve vida fácil contra o Juventude em Caxias do Sul. Cruzamento do interminável, incansável, inesgotável Nenê pro Batalha fazer 1-0. Pouco depois, Arthur Cabral foi derrubado pelo Wilker Angel na área. Pênalti pro Botafogo no Alfredo Jaconi. Alex Telles deixou tudo igual. No segundo tempo, Matheus Martins parou no Jandrei. O Juventude também criou boas chances. Defendeu, Neto! Numa delas, Rafael Bilu acertou o travessão. Na trave! Mas aí o CR9 do Fogão entrou pra decidir a parada. Aos 37, limpou a marcação e chutou de fora da área. Ele mostra que tem estrela. Depois, já nos acréscimos, recebeu do Santiago Rodrigues e fez mais um. Iluminado! Contente para Cris. Eu espero que possa fazer 2 goles cada jogo, mas não vai ser fácil. 3-1 de virada. Botafogo não vencia o Juventude lá em Caxias do Sul desde 1996, gente. O Cris Ramos tem 28 anos, não era nem nascido. CR9 acabou com um jejum de 29 anos. Sim!
Jejum longo, né? Botafogo, então, é o 5º colocado do Brasileirão, tá a tabelinha aqui, com 32 pontos, 4 a menos que o Bahia, que é o 4º colocado, né? Depois da eliminação na Libertadores, então, ó, foco total no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil também, porque depois de amanhã já começam as quartas de final. Botafogo pega o Vasco, você vai ver ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo, já vai anotando para não perder. Vamos para quem não joga nem Sul-Americano, nem Libertadores, Botafogo e Juventude. Joga só a Copa do Brasil, no caso do Botafogo. Ontem foi uma estreia com o pé direito 2 vezes para esse grandalhão aqui, que o Cris Ramos, né, que estreou marcando 2 gols. Aliás, ontem foi um dia de estresse no Botafogo, porque o Neto também fez a sua estreia no gol, com o John no banco. Confesso que isso me deixou encasquetado. Assim. O John estava no banco no jogo de ontem. Mas rodemos os primeiros melhores momentos e vamos debater a vitória alvinegra ontem em Caxias contra o Juventude. O Juventude chegou ao 4º jogo com o Carpini. Eu acho que é correto dizer que o time melhorou bastante, né, desde a chegada do Carpini. E o Botafogo saiu atrás, vai virar. Belo gol de cabeça. E como é que vocês viram a vitória alvinegra ontem? Eu acho que principalmente se deu as modificações, tudo bem. Quando você coloca um cara que entra e faz 2 gols, quer dizer, você tem razão, né? Primeiro, essa infantilidade, né? Não adianta lá, pisou no calcanhar, é pênalti. Não tinha necessidade. Pênalti. Né? O Arthur estava dominando a bola para a linha de fundo. Deixa dominar para a linha de fundo, quer dizer, um risco que nem precisava ter feito. E depois faltou ao Juventude também um pouco mais de apetite ofensivo para poder, né? E o Botafogo conseguiu, através de contra-ataque, fazer com que a jogada terminasse sendo extremamente eficiente. Mesmo o Neto, depois que fez 2 boas defesas, o gol do Juventude, muita gente falou, ele falhou, mas é uma cabeçada complicada para o goleiro, né? Porque ela faz uma trajetória e cai atrás dele. Mas, por exemplo, ontem você teve um Jefinho voltando a fazer coisas que normalmente não fazia, né? Que ela dá continuidade nos dribles, né? Fez um bom primeiro tempo. E isso deu confiança. Essa é uma das defesas do Neto. Eu gostei da atuação do Neto. Me chamou a atenção... Ele é um goleiro de qualidade, né, André? Ele veio para ser titular. Só que com a negociação não andou com o John, aí tem agora. Eu acho que talvez por isso mesmo, ontem Mas aí o John jogou, né? O John entrou no time, jogou, foi titular na Libertadores. Olha só, 4 contra 2 no contra-ataque. Aqui, a bola aqui. Esse já é o segundo gol do Cris, né? Você não achou curioso, assim, se ele quisesse poupar o John, não levava eu acho que não foi nem questão de poupar. Eu acho que ele queria ver mesmo. Eu também acho. Ele quis fazer um teste mesmo com o Neto, quero né? ver se esse goleiro... Ele quis fazer um teste, né? Eu acho que foi isso. Porque o John, não precisa você fazer teste com o John, né? Já sabe qual é a capacidade dele. Mas o Neto tá chegando agora, então... Eu achei que o time ficou muito abatido depois do resultado do meio de semana e eu acho que ele quis trazer também junto um ar de mudança. Estou usando mais o lado da psicologia aí para avaliar essa mudança, porque o John é isso, né? Como disse o Maestro, todo mundo já conhece, já sabe o potencial. O Neto foi contratado para ser o titular e, de repente, essa comissão técnica pode avaliar que o Neto, nesse momento, mereça ser o titular no lugar do John, mesmo o John sendo um ídolo. E o importante é a parte anímica do Botafogo dar uma acendida, né? Depois de uma eliminação. E você tem Copa do Brasil, também um clássico contra o Vasco já na quarta-feira, em São Januário. Então isso tudo, o Botafogo, que teoricamente já seria... Você acha que pode haver uma dúvida para quarta-feira, por exemplo? Neto ou John, e ele quis testar o Neto ontem? Chegou nesse ponto já, que o John pode perder a titularidade? Eu acho que não, por enquanto então, não. Olha, eu confesso que eu não consegui ver o jogo da volta do Botafogo contra a LDU. O John jogou? Jogou. E jogou mal? Teve alguma... Teve, algumas saídas de bola. Mas aí você tem altitude. Tem altitude, obviamente. Você tem altitude, a altitude tem uma influência grande pra caramba. Você perde um pouquinho de tempo e tal.
Cara, o Neto é um jogador muito experiente, né? Por mais que ele tenha ficado muito tempo na Europa, ele ficou muito tempo também em reserva em alguns clubes e tal, mas é muito experiente de qualidade. Ele tá querendo ver, e aí, de repente, nos treinamentos, ele vai tomar alguma decisão para esse jogo de quarta-feira aí, que é o jogo, né, mais importante do que foi contra o Juventude. Bem que o Botafogo também quer esse título, né? Quer o título do Campeonato Brasileiro. Mas, por exemplo, o Danilo entrou só no segundo tempo. Então ele conseguiu fazer algumas modificações e o time respondeu bem e animicamente entra para esse jogo de Copa do Brasil mais inteiro do que o Vasco. O Vasco... E ontem ele fez uma modificação, né, Roger, que foi bem interessante, que ele não tirou o Arthur Cabral. Ele colocou o Cris Ramos junto com o Cabral e colocou 4 homens, né, de velocidade e corredores no meio para poder... E termina exatamente através disso acontecendo os 2 gols do Botafogo. Transição rápida com os 2 centralizados. O segundo gol, então, tem 4 jogadores do Botafogo. Foram modificações para ganhar o jogo. Coisa que você espera de um treinador que, independentemente do Juventude, do respeito pelo Juventude, é um time que quer ser campeão contra um time que quer não ser rebaixado. Eu acho que independentemente de onde, você tem que mostrar que quer ganhar o jogo. Acho que ele teve a percepção seguinte, que o Juventude vem fazendo os grandes resultados dentro de casa, com a torcida, com tudo isso ajudando. Então, eles vão sair, eu vou ter. Primeiro, colocando esses 2 homens lá na frente, que obriga a ficar pelo menos 3 ali. E depois, os homens de meio que deram uma transição. Preciso ter essa transição rápida, eu vou ter 2 caras lá ali na frente para finalizar. Pelo menos poder de finalização certíssimo, né? É lógico que ontem deu certíssimo que a gente viu a quantidade de contra-ataques que o Botafogo armou, se defendendo bem. O Neto, num bom dia, fazendo 2 ou 3 boas defesas. E o que você achou do Peter Crouch, alvinegro? 1,92 m, o Cris Ramos, no primeiro sinal dele. É um jogador que não tem, vamos dizer, passagem pelo futebol espanhol em grandes clubes, né? Sempre fez grandes temporadas pelos clubes de segundo escalão, a gente pode dizer assim. Sim, estava no Cádiz, estava na segunda divisão da Espanha. Mas, por exemplo, o Pablo Marim, quando veio para o Flamengo, também era um jogador que não tinha tido oportunidade grande. Veio aqui, fez um campeonato e depois seguiu a vida. É isso, o primeiro cartão de visita dele é espetacular. Animador. Quarta-feira ele vai ficar no banco de reservas, provavelmente. Se o jogo não tiver bom, 10 minutinhos já estão gritando o nome dele, né, mas... Fácil. Então, dor de cabeça pro Ancelotinho. David. Então... já cai nas graças do torcedor. Isso é a melhor coisa que pode acontecer para um atleta, né? Você dá esse primeiro pontapé de forma em que chame muito a atenção. Em contrapartida, ele vai ter que manter esse nível de atuação, né? Vamos rodar os 2 gols ontem. Jogadas coletivas, mas ele finalizou bem, né? Ele foi esperto ali. O primeiro gol ele finaliza, ele está distante, né? Ele finaliza, levava uma boa dose de sorte, naturalmente, porque poderia ter dado continuidade a trabalhar a jogada, mas ele resolve. Quando ele domina, ele já está quase na meia-lua. O segundo foi um passe que já foi açucarado para ele, não teve trabalho. Mas o primeiro gol é a confiança, né? De chutar uma bola que... ele não estava tão... Ele não estava nem... Olha só, ele está além da para cá. Ele teve mais dificuldade para pular a placa de publicidade que para fazer o gol. E o primeiro chute, né, maestro? Como ele mata o goleiro, é que a maioria dos atletas, ele vai jogar do outro canto, né? Ele tá... a posição dele é para jogar no canto esquerdo do goleiro e ele vira o pé para jogar no canto direito. E a participação do Arthur Cabral foi importante, porque ele abre ali na esquerda, engana a marcação. Ele dá a opção para quem estava com a bola, né? Cara, assim, o Botafogo vai para esse duelo com o Vasco numa condição muito superior, né? O Botafogo não está se desgarrando dos 4 que estão lá na frente, né? Quer dizer, mesmo com todas as dificuldades, o Botafogo está em 5º lugar dentro do campeonato. Quer dizer, alimenta sempre a possibilidade do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que tá mirando na Copa do Brasil, porque dá para brigar até o final, né? A Copa do Brasil está muito aberta. Mas esse duelo, você não vê o Botafogo... Não, no momento, não, sem dúvida. Mas clássico... Claro. Sem dúvida que o Botafogo chega, apesar de ser clássico, de ter todo esse envolvimento, mas o Botafogo chega numa situação mais confortável. E joga a segunda em casa, né? Joga a segunda em casa. Eu acho que tem... Copa do Brasil
tem sempre uma influência esse segundo jogo em casa. Em qualquer situação. Tem o clássico, tem tudo isso, mas o segundo jogo em casa, porque você pode planejar um pouco esse primeiro jogo da forma como você quer. Ontem ele preservou alguns jogadores para poder exatamente pensar no coisa então, que o Vasco tudo deu certo pro Botafogo ontem. Coisa que o Vasco não pôde fazer, né? Ele preservou alguns atletas, ele teve a resposta dentro de campo, ele ganhou um centroavante novo. Testou um goleiro novo. Um goleiro novo, ganhou um goleiro novo. Ele também precisava dar uma resposta como treinador, porque eu acho que a eliminação na Libertadores, acho que faltou um pouco dele também. Mas os dois jogos, né, Ana? Principalmente exatamente. O primeiro jogo, pode ser até uma loucura, mas ter feito o primeiro gol com 30, 40 segundos no jogo, não foi benéfico pro Botafogo, porque já tinha o resultado, mas não era suficiente, sabendo que ia jogar na altitude. Porque, para dizer a verdade, esse time da LDU de agora não chega nem aos pés de outros times da LDU. Né? Ganhou, tem altitude. Você vê, e ficou em primeiro no grupo do Flamengo. Pois é. Despachou o Botafogo, a ver o que a LDU ainda pode fazer nessa Libertadores. Contando sempre uma parceira altitude, né? Sim. O Maestro trouxe o Jefinho, que fez um bom jogo. Outro resgate importante. Jefinho, de repente, é o jogador do elenco do Botafogo que pode entregar essa jogada diferente, né? Um drible diferente. Ontem ele driblou com uma facilidade os caras. Como era o Jefinho que a gente estava acostumado, porque ele não estava... Ele driblava perdia ali. Ontem não, saiu fazendo... Então é mais um jogador que entra nesse radar, cara, que pode ser utilizado nesses jogos importantes, porque o Jefinho estava praticamente descartado no Botafogo. Torcedor pegando no pé dele, ele também dando mole, e não conseguia se manter fisicamente, muita lesão e tal. Se ele conseguir ter uma sequência, é uma opção importante no setor ofensivo do Botafogo. Deu tudo certo do Botafogo, tudo errado pro Vasco, né? Outra porrada em casa, jogou com todo mundo, desgaste. São Januário. Então, o que... No clássico não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você sabe quem tem a maior sequência invicta do Campeonato Brasileiro? Invicta do Campeonato Brasileiro? É o Bahia. Amigo. Ali não, amigo não. Amigo não. Amigo não. Amigo, eu fiquei calado. Hoje é o quê? Segunda-feira? Hoje é segunda. Amanhã é o quê? Terça. Quarta tem o quê? Tem Copa do Brasil. Quem? Vasco e Botafogo. Amigo. Amigo é o Muito caramba. obrigado por ter ganhado do Juventude, Fernanda Maia. Depois de 20 e poucos anos eu ganhei. Já eu tô fora da Copa do Brasil, na quarta eu vou entrar aqui com a plaquinha. Round 1. Aí eu vou ficar aqui. Muito obrigado. Round 1. Botafogo, muito obrigado por ter salvado o Vasco da incompetência. Eu só quero saber uma coisa. Vocês viram meu CR9? Ih, começou. Ai, meu Deus. Bota um Fantástico Mundo do Bob aí. Ai, gente, sabe qual é o problema? Vocês não sabem curtir a vida. Pô, eu tô preocupado, sério. Botafogo vai chegar no Flamengo. Será, mano? Vini Alcott. Essa eliminação na Libertadores. Era o que eles precisavam. Ai, meu Deus, é o foco deles agora. Não, e eu tô percebendo só que o povo tá alucinado querendo dizer agora o Botafogo só tem a Copa do Brasil, acabou tudo. O povo tá alucinado. O povo barra Pedrosa. Não, não é você não. Peraí, o povo falou eu isso. Eu nem tinha lembrado. Sou eu há 2 meses. Não é você não. Tem 2 meses que eu tô falando isso. Não é você não. É todo mundo. Agora é todo mundo maratoada. Ó, e se bobear, nem Copa do Brasil. Eu já falei isso há muito tempo. Esquece Campeonato Brasileiro. O negócio do Botafogo é Copa. Eliminado. Você não gostou do calendário, o Flamengo, porque que acha que vai ganhar o Brasileiro antes de todo mundo? Eu não tenho que gostar de nada. Ou acha que não vai ganhar a Libertadores, que eu não acho que não deve ser isso, porque o Flamengo é uma potência, pode ganhar a Libertadores. O Real Madrid das Américas. E falar nisso, o Flamengo ganhou no Barcelona. Exato. Fala aí, foi o quê, Vene? Mas vamos começar, Alex, falando do meu fogão. Foi até Caxias do Sul e finalmente conseguiu vencer o Juventude 3-1. Eu digo finalmente, porque a última vez que o Botafogo venceu lá em Caxias do Sul, Juventude, foi em 96. Eu tinha 2 anos. O Flamengo não vence lá desde 97, não é isso? É, isso é complicado. O Vasco não vence lá desde 2009. Sim. O negócio, vencer lá é muito difícil. E teve estreia do goleiro Neto no gol, né? E também do atacante Cris Ramos.
mais conhecido como CR9. Noite inspirada dele. Ele me deu essa vitória. Meu CR9, Rodolfo. Depois da sofrida eliminação da Libertadores, o Botafogo voltou a campo contra o Juventude, na expectativa de quebrar um jejum de quase 30 anos sem vencer no Alfredo Jaconi. Mas foram os donos da casa que começaram melhor a partida. Aos 29 minutos, Nenê cruzou para a Batalha, que de cabeça abriu o placar, 1-0. Na estreia do goleiro Neto como titular, o time de Ancelotti melhorou em campo, pressionando o adversário. Ainda no primeiro tempo, Ángel derrubou Arthur Cabral na área, VAR acionado e pênalti para o alvinegro. Alex Telles foi para a bola e chutou rasteiro no canto do goleiro Jandrei, 1-1. No segundo tempo, o Juventude foi para cima. Bola no travessão de Neto, que fez boas defesas e segurou a onda do Juve. Mas quem não quis segurar a onda foi o também estreante Cris Ramos. O atacante espanhol, que até então jogava na segunda divisão do país, fez sua primeira partida pelo Glorioso e mostrou serviço para virar o jogo. Na entrada da área, um chute certeiro, 2-1 Fogão. Parou por aí? Nada disso. No finalzinho, a arrancada de Santi Rodrigues, que cruzou para o novo camisa 9 fechar a parada. Final, Botafogo 3, Juventude 1. Era um jogo fundamental. Era um jogo fundamental porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, muita raiva. E hoje mostramos isso querendo ganhar o jogo. Não jogamos o melhor futebol, mas mostramos essa vontade. Então acho que vai ser um jogo muito importante. Temos que seguir jogando bem fora de casa, ganhando, e temos que melhorar em casa. De todos hoje foi muito importante, os jogadores que entraram para refrescar um pouco o time, que estava muito cansado na segunda etapa hoje, porque tivemos um viagem muito longo, não treinamos no Rio, treinamos uma vez, então mais uma vez acho que é uma vitória fundamental. O Glorioso agora se prepara para enfrentar o Vasco no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Muito bem, esse jogo aí, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde. Dá boa tarde pro Pedrosa pra ficar com ele sem falar com ele. Boa tarde, Fernanda Maia. Não quero falar contigo essa semana. Obrigado, Botafogo. Se não fosse o Botafogo... Round 1. Olha aqui, ó. Botafogo foi encontrar o Juventude. Quarta-feira, a gente tá brincando aqui, porque tem jogo decisivo de Copa do Brasil. Esse primeiro jogo em São Januário, Vasco e Botafogo. E aí, o que o Ancelotti fez, Venê? Não levou o Arthur, e não foi problemas clínicos. O Arthur não foi por uma questão mesmo desse controle de minutagem, né? E aí foi um time em que tinha a espinha dorsal, o time titular, mas ele entrou com o Newton como o primeiro volante, ele entrou com o Joaquim Correa no lugar do Savarino, o Jefinho no lugar do Arthur, que não viajou, e também o Neto, o goleiro Neto, no lugar do John. E aí, Vene Casagrande, o botafoguense não se espantou em ver no primeiro tempo o melhor em campo, o Jefinho. Por quê? Porque ele já entra muito bem nos 2 últimos jogos em que ele foi experimentado. Contra o Palmeiras ele entra e faz bons minutos, e contra a LDU também no jogo da altitude. O Jefinho tem muita qualidade. E no cenário que a gente tem visto de Botafogo, ele tem sido o Ero Montoro, mas agora tem sido o Jefinho, esse cara mais vertical, Vene Casagrande. É uma baita notícia para o treinador. A gente não tem dúvidas aqui do potencial do Jefinho. A gente sempre soube que o Jefinho ele sabe entregar muito bem dentro de campo. Enfim, um jogador extremamente importante. O que ficava a preocupação era o extracampo dele. E parece que agora está tudo se encaixando normalmente. Ele superou uma fase difícil dele, questões físicas, e agora ele está focado dentro de campo, e isso é muito importante não só para ele, mas também para o Botafogo, que ganha, entre aspas, um reforço caseiro para uma posição que a gente sabe que é extremamente importante. E eu concordo com tudo que você mencionou aí. Para mim, se eu tivesse que eleger, claro que o melhor em campo sempre vai ser aquele cara que faz o gol, mas o Jefinho fez uma grande partida.
não é nenhum absurdo você considerá-lo melhor em campo ou um dos destaques da partida pelo lado do Botafogo. Então, eu acho que é uma baita notícia, repito, não só para o jogador, mas também para o treinador, porque ganha um reforço caseiro. Agora, dando só um pitaco em relação, por exemplo, ao Neto, eu acho que no gol do Juventude ele poderia estar melhor posicionado, talvez. Não vou dizer aqui que foi uma falha do goleiro, mas fica a dúvida se o posicionamento dele foi o ideal ou não. Mas também tem a questão de ritmo de jogo. E aí eu estou curioso para saber se agora, de fato, daqui para frente, o Neto vai ser o titular na meta alvinegra ou se ele vai retornar com o John já na quarta-feira na Copa do Brasil, porque ele poupou alguns jogadores, como você bem mencionou aí. Então fica essa dúvida. Mas independentemente da escolha dele para a meta alvinegra, eu acho que os dois goleiros são muito bons. E sobre o Alex Telles, importante ele ter feito o gol também, porque eu acho que ele deu a falhada ali no gol do Juventude, na marcação, e depois ele assume a responsabilidade, pega a bola, bate o pênalti, converte ali, acaba não comemorando pela história dele que ele tem no Juventude. Mostra também a personalidade desse jogador, que ciente que falhou, mas depois pegou a responsabilidade e botou a bola na rede. E ele que não se espantem, o batedor oficial do Botafogo, tanto que faz o gol de pênalti da Libertadores. O Igor Jesus estava fazendo seu último jogo no estádio Newton Santos, teve um pênalti e ele pega e ele bate, porque assim, ele é o batedor oficial, para ver que nenhum outro elemento faz tirar a concentração e o Alex ser o 0-1, enquanto ele estiver em campo, ele que vai bater o pênalti. Lucas Pedrosa, e aí o Vene destaca o Jefinho e eu destaco também, porque eu tenho sentido nos últimos jogos o Botafogo pouco criativo. Parece que há um jogo muito burocrático, um toque muito pro lado e às vezes falta uma coisa mais vertical. E o Jefinho trouxe esse clima pro Botafogo, que o Montoro estava dando essa engrenagem, mas ele tem feito desde o primeiro jogo do LDU aqui no Newton Santos, depois o jogo do Palmeiras e o jogo do LDU fora. Nem todos ele foi titular, mas ele não tem sido o Montoro que a gente estava vendo, montorizado, que é natural, o garoto novo vai sofrer irregularidade. E aí o Jefinho tá sendo esse respiro. Mas aí são duas coisas que, pra mim, o Botafogo tem sido nos últimos jogos, pra mim, não tá legal. A criatividade, e o Jefinho traz um pouco disso, a coisa mais ousada, e a efetividade. E aí entrou um cara ontem que em poucos minutos resolveu a partida, que foi o Cris Ramos, o atacante espanhol, e ele entra numa formação que eu até na hora falei, será que isso vai dar certo? Ele entra com o Arthur Cabral, fica com o Arthur Cabral, ele já estava em campo. E o Arthur que começa a ser o cara mais móvel, e o Cris fica um pouco mais lá dentro da grande área, vamos dizer assim, né? Porque ele também tem muita velocidade. Gostou desse novo atacante do Botafogo, Lucas Pedrosa? Traz aí sua análise. Gostei bastante. CR9, inclusive, o Cristiano Ronaldo, no seu primeiro ano de Real Madrid, usava a camisa 9. Você sabia disso? Sabia. CR9. Tá aí, ó. Cris Ramos, que vem do futebol espanhol, inclusive. Acho que a entrada dele foi muito importante pro Botafogo naquele momento, principalmente porque eu acho que depois do 1-1, o Botafogo, ele voltou pra partida com um pênalti, só que até o pênalti, na minha visão, o Botafogo não estava construindo o suficiente para poder conseguir empatar. Consegue o pênalti e o Botafogo domina as ações da partida. A partir daquele momento ali que você coloca dois jogadores ofensivos como centroavantes, digamos assim, e eles podendo alternar, você tem a capacidade de fazer o que o Danilo fez. O Danilo, ele começa a jogada dos dois gols. Ele começa a jogada do primeiro gol, quando ele acha esse passe mais vertical ali no centro pro Arthur Cabral, e o Arthur Cabral consegue fazer a parede pro Cris Ramos, e ele também começa a jogada do segundo gol, que é arrastada pelo Santos, e aí deixa o Cris Ramos em ótimas condições. Essa é a importância do que, Fernanda? Da reposição, do reforço. Sim. Quando o reforço chega e ele consegue dar outras características para sua equipe, isso quer dizer o quê? Que você tem condições de vencer jogos justamente pela individualidade. E foi o que aconteceu. Aquele chute ali não é fácil. O Cris Ramos, ele dribla, bate de fora da área rasteiro, 2-1, e ele sai bem para comemorar, porque é um jogador que parece, na minha visão, um cara com características mais parecidas com a do Igor Jesus. Então você ter esses dois centroavantes, um cara que é mais farejador de gol, como é o Arthur Cabral, e ter um cara que é mais dinâmico, como é o Cris Ramos, pro Botafogo vai ser só uma coisa muito importante, muito positiva, principalmente em jogos difíceis como esse. Botafogo no Campeonato Brasileiro, de verdade, eu brinco aqui, mas eu não acredito mais em título. Porém, o investimento do Botafogo é para estar onde está, entre os 5 melhores times do país. É isso que é importante, principalmente depois de uma eliminação pesada, como foi na Libertadores. Fernandinho, sabe quem entrou bem também? O Santiago Rodrigues. É um jogador que chegou
com alto investimento, a gente até brincava aqui que chegaria para ser titular, brincava não, mas ele tinha status para chegar para ser titular e até o momento ele ainda não conseguiu se firmar. E eu gostei dos, sei lá, cerca de 12 minutos que ele ficou em campo, ele fez até a jogada pro terceiro gol, se eu não me engano, então assim, um jogador que entrou bem, então fica aí a energia positiva para ele dar a volta por cima com a camisa do Botafogo. A gente vê que ele é um jogador com qualidade, o Santi Rodrigues, né? Sim. Até no jogo contra o Palmeiras, ele começa jogando, mas ele faz um primeiro tempo até bem legal. Mas a gente também percebe que ele é um jogador que vai precisar está precisando de muitos minutos para adaptar. E a gente sempre fala de adaptação aqui nesse programa. Normal. Destaque também para esse jogo, não fez gol, e é o que a gente sempre espera de um cara dono, né? O centroavante dono da grande área. Mas o Arthur Cabral, que sofre o pênalti e dá um passe, faz uma bonita movimentação para um dos gols ali do Cris Ramos, né? Então, o Arthur, que às vezes a gente espera só gol desse tipo de personagem e aí falta às vezes um pouco de paciência. Mas ele que tem sempre sido um jogador muito aguerrido, com muita vontade, que se entrega até o final e que de alguma forma vai contribuir, nem sempre colocando a bola na rede. Eu falava muito isso do Igor Jesus, que tem um jogo muito diferente do dele, mas o Igor é um cara que gerava muito jogo. Não é só fazer gol, né? Hoje em dia, no que é o bloco de jogo, né? Tudo que você pensa numa coisa conectada, o centroavante ele também precisa participar. Vamos olhar os memes para esse jogo? Vocês imaginam que eu tava ali pros 60 minutos, estressadíssima. E aí depois eu já tava aqui, eufórica. Porque eu sou assim, entendeu? Esse é o meu jeitinho de ser, Vene Casagrande. Todo mundo ama o Cris. É nosso seriado que a gente tá lançando lá na Botafogo TV. Tá bom? Se você quiser assistir, tá bom? Olha aí. Cuidado. Me faz de bobo, me faz feliz, me deixa estressado. Que o Vasco não tem zagueiro. Tem treinador? Treinador tem, só não tem zagueiro. Aí tem que ver, quando ele vai, se tiver zagueiro, se ele vai usar zagueiro também. Olha aí, é o meu CR9. Todo mundo ama o Cris. Adorei. Eu gostei. Eu mostrei muita personalidade. Gostei, achei exatamente isso. E aí, quando eu falei que o Botafogo tinha um pouco de... Às vezes falha um pouco na criatividade. Sim. Eu acho que a gente viu essa mudança muito acontecer quando entra o Danilo na partida. O Danilo, para mim, foi crucial. O meio-campo do jogo muda totalmente, mas ele ainda está sendo um jogador com erros e acertos. E eu acho que isso, com o tempo, com certeza isso vai mudar. Vai ser um cara com muito menos erros. Errar todo mundo erra, né? Sim. Mas com muito menos erros, Pedrosa. Mas ele ainda tá errando bastante. Mas mesmo errando, ele é fundamental hoje pra mim nesse meio de campo do Botafogo, Danilo. Tem que ter um equilíbrio melhor nisso. Eu falei aqui sobre a partida do primeiro jogo contra a LDU. Pra mim ele foi muito mal. Até quando ele também faz a primeira dupla com o Marlon Freitas, ele faz um jogo muito ruim. Mas ele erra muito porque ele tenta o difícil. É isso. Vou falar novamente. A bola que ele dá no primeiro gol pro Arthur Cabral, que o Arthur Cabral faz a parede pro Cris Ramos, é uma bola de jogador que pensa no diferente, que pensa no difícil. E é uma bola que desestabiliza a defesa do Juventude, que faz o 2-1 do Botafogo. Então assim, cara, o Danilo tem muita qualidade. Vai lembrar o jogo contra o Red Bull Bragantino? É ele também que dá a bola pro Savarino. Então assim, cara, a tentativa e o erro, ela tem muito a ver com o grau de dificuldade do que você tá fazendo. Eu acho que o grande problema é quando você erra coisas simples, como ele vinha errando em algumas partidas. Mas quando você tá errando porque tá tentando algo diferente que vai destravar a partida, essa é a qualidade do grande jogador. E o Danilo é um grande jogador. Ele é um jogador que chegou há pouco tempo, que também tá num período de adaptação, de readaptação ao futebol brasileiro e cada vez mais vai ajudar o Botafogo. Ô Pedrosa, sobre esse período de adaptação dele, eu tava vendo os números dele aqui, ele fez a estreia com a camisa do Botafogo no dia 3 de agosto. Hoje é que dia? Dia 25, né? 25. Ou seja, em 22 dias, ele fez 7 jogos. Gente, não é a melhor maneira para você avaliar um jogador, e eu vejo muito torcedor alvinegro criticando a contratação, ou até mesmo falando que é um jogador que tá errando tudo. Ele vai errar. Mas a maioria ele tá passando gostando. por um processo de adaptação ao futebol brasileiro. Tem os números dele aí? Porque assim, o passe para gol foi pro Savarino. Não, eu não tenho. Infelizmente em 7 jogos. O que? Ontem ele muda o enredo do jogo? O que ele fez ontem não vai entrar na estatística. Não vai. É o pré... É o que eu falo muito do Placa, por exemplo. É o que faz muito, bastante. Você tem que assistir o jogo. É porque tem muita gente que lê número e lê só número. Tem que ver o jogo. Danilo é importante, cara. Muito importante. Mas eu vou dizer, o botafoguense em geral
tá percebendo isso, tá entendendo isso. E há um alívio também, Vene Casagrande, quando a gente vê um zagueiro novamente voltando. O David Ricardo fez a partida como titular, começou ali, ele que teve problemas clínicos nos últimos dias, e aí faz a dupla com o Barbosa, e quando tá o David Ricardo, o Barbosa é deslocado para a direita, o David fica do lado esquerdo. E aí você não resolve só um problema na zaga, como também nas laterais. Porque assim, o Alex Telles, que é um cara poderoso, potente, maduro, experiente, eu sou a fã número 1 do Alex Telles. Mas chega ali aos 30 e poucos, ele cansa, normal, né? E eu tô falando isso desde o Mundial. Lembra no Mundial que vocês falaram? Eu falei, gente, tem que ter o Cuiabano. Bota o Cuiabano de meia começando. Eu falei, não, deixa o Cuiabano pra entrar no Alex. Porque o Alex, ele vai chegar um momento ali que ele vai cansar e tem que oxigenar, tem que botar uma perna nova. E aí ontem o Marçal já entra na sua função e também muda ali um pouquinho, dá uma oxigenada ali pelo lado esquerdo ali, da lateral esquerda, Vene Casagrande. É um alívio não só para o treinador, mas também para o próprio Marçal, que embora no último jogo, após a última partida, ele tenha dito que ele jogar na zaga não é improviso, porque ele fez isso bastante no futebol francês. 1 ano e meio no Lyon ele fez. Mas a questão é agora no Botafogo, você mencionou muito bem a questão de estratégia. Por exemplo, se ele tem zagueiro à disposição, ele vai colocar o Marçal na lateral esquerda e aí ele pode optar por Alex Telles, e o Cuiabano, se ele quiser botar mais ofensivo, ele pode fazer também. Então, assim, cria novas oportunidades para o treinador montar o Botafogo pensando no adversário. Então, é uma baita notícia, sim. É sempre bom você ter jogadores, de fato, da posição atuando como zagueiro, como é o David Ricardo. Vê aí no teu drone se o Cuiabano pode voltar já no Copa do Brasil. Tá tremendo já, Pedrosa? Vê aí. Tranquilo, cara. Vê aí. Meu Cuiabano, meu boi novo. Vamos ver. Meu boi novo, camisa 6. Agora ele é meu camisa 6, sabia, Pedrosa? Ah, é? Trocou? Falar nisso, falar em Pedrosa, eu vou falar uma coisinha aqui. E quando eu acabar, chegou a sua vez de falar do Vasco. Tá ok. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.